Olá pessoal, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo rápido para mostrar um pouquinho da evolução desses 2 para 3 últimos anos, tá? Eu sempre gostei de desenhar, sempre tive facilidade para o desenho, trabalhei um período com isso, bem pouquinho mesmo, mas o meu barato sempre foi ficção científica, né? Sempre foi Star Wars, Galáctica, Buck Rogers, Blade Runner. E sempre invejei esses caras que produziam, que construíam essas naves, montavam essas coisas, eu sempre ficava impressionado com isso. Só que eu tinha um defeito, a vida inteira eu tive um problema, eu não digo um defeito, um problema. Eu nunca conseguia construir nada que eu saísse do primeiro estágio. Então, eu construí uma coisa, eu comprava material ou comprava kit pronto, né? Os Tamiya, Revell, ATM, AMT, né? Esses kits de montar, e comprava naves de Star Wars, Galáctica. Eu tive o DeLorean do De Volta para o Futuro uma vez para montar, e toda vez eu começava a construir, e aí eu queria passar por cima das etapas. Eu construía e a ansiedade era grande demais. Então eu não pintava direito, ou eu pintava com pincel, ou eu não procurava uma técnica, né? Demorou alguns anos para mim começar a mexer com o aerógrafo. E mesmo assim eu estragava todos os aerógrafos que eu tinha, porque na minha ideia o aerógrafo não precisava limpar tanto, né? Então eu acabava secando tinta e eu não tinha prática com tinta, vamos dizer assim, a tinta, o esmalte sintético à base d'água. Eu usava tinta Duco, eu usava materiais que quando ressecam criam uma verdadeira parede na estrutura interna do aerógrafo, e você danifica para sempre o equipamento, né? Pois bem, e aí de uns 4 anos para cá, uns 3 anos e pouco, 4 anos para cá, eu me deu uma vontade de começar alguma coisa, e comprei alguns kits para usar como base no kit bashing, né, para tirar pecinhas de kit. E comprei o estireno, porque eu trabalhei com publicidade, então eu tinha no passado com identidade visual, com placas e coisas assim, então eu tinha noção do estireno e de coisas assim, e eu sabia que o estireno era muito maleável e muito prático para trabalhar, né, usinar as chapas de estireno. E aí eu, sentado lá em casa, no apartamento, eu comecei a construir. E pela primeira vez na vida eu entrei no estágio de começo, meio e fim. E eu nunca tinha conseguido terminar nada na vida em relação a isso. Era sempre assim. Chegava na metade, como eu falei no começo do vídeo, eu jogava fora. Então hoje faz praticamente 3 anos, mas hoje não. Esse mês faz mais ou menos 3 anos que eu 3 para 4 anos, melhor dizendo, que eu comecei a criar, né? E ainda estou muito amador, mas eu senti que eu desenvolvi bastante. E um dos segredos para eu conseguir chegar aonde eu cheguei, onde eu estou chegando, é manter a calma e a paciência com as coisas, com relação a criar. Eu respeito hoje o tempo na oficina. Por exemplo, eu começo a construir uma coisa, eu começo a me empolgar, e aí 1 hora depois eu paro, 1 hora de bancada no máximo eu paro, e vou ou jantar ou conversar com a galera aqui em casa, ficar com a esposa no quarto conversando, ou na sala, ou vou ver um filme, e às vezes não volto mais, né? Não volto mais naquele dia, ou de repente, se eu perco o sono de madrugada, eu venho aqui na oficina e fico mais uns 20 minutos. Então eu comecei a dar tempo e a ter paciência. Mesmo que eu visse a evolução acontecendo, eu sabia que era necessário ter essa pausa, e essa pausa tem me feito bem.
eu demoro uma média de uma semana e meia para construir um projetinho que talvez uma pessoa até levasse menos tempo, uma outra pessoa, perdão, mas é o tempo que eu determinei para mim criar. Então, hoje eu estou mostrando para vocês uma nave que foi a primeira, ficou assim, hoje eu diria que está uma porcaria, né? Mas foi a primeira navezinha, eu guardo ela com com coração, uma navezinha robô, que eu criei, usando tampinhas, Epocler, tampinhas Epocler, tudo que eu até hoje utilizo, né? Mas vocês podem ver de uma maneira bem mais rudimentar, né? Não tão completa como eu faço hoje com os detalhes. Mas isso aqui ficou para mim como eu não tive coragem de me desfazer, jogar fora, porque eu acho que isso aqui representa para mim o início. Eu comecei e terminei, e daí segui uma etapa imensa, e passei a desenvolver e a criar outras coisas. Essa semana eu terminei esse projeto, e é isso que eu queria fazer a comparação. Isso aqui é uma que eu chamo de Starfighter, tá? Que é uma nave que assemelha-se muito ao estilo Galáctica, Star Wars e coisas assim, mas vamos dizer assim, a criação própria, desenhada por mim, e montada aqui por mim, detalhe por detalhes. Então, vocês podem notar a diferença, não só na estética, né, mas do detalhamento dela, de todo o cuidado com relação aos primeiros modelos. Então, para eu chegar a isso hoje, que ainda está longe do ideal, mas não digo tão longe também, né? Não quero me colocar numa posição tão lá embaixo, mas eu digo assim, algo que ainda precisa com o tempo melhorar, mas eu já me sinto satisfeito. Eu recebo um carinho imenso dos meus seguidores, que são poucos, eu não me dedico muito aos canais, mas o retorno desses poucos é imensamente satisfatório para mim, porque eles me incentivam a continuar fazendo. Eu tenho 55 anos de idade, tenho meu trabalho, minha profissão, independente do hobby, mas esses momentos aqui, para mim, são momentos especiais, em que, graças a Deus, minha esposa permitiu que eu ficasse com esse quarto, que eu fiz um laboratório, né? E hoje eu consigo criar aqui. Então, vocês verem que hoje eu construo coisas com mais detalhes e no mesmo nível de paciência que é a primeirinha aqui, esse modelo anterior aqui, que foi a primeira e eu guardo com carinho, e foi uma alavanca para algo que eu precisei aprender sozinho, a ter paciência e disciplina. A disciplina que está me levando a ter esses resultados. Eu acho que não essa disciplina, ela não serve só para o hobby. Eu acho que para a vida a gente precisa dessa disciplina, independente do que você faz. Você tem que dar tempo para você e vamos dizer assim, você precisa respeitar o tempo e o limite que o teu corpo, a tua mente precisa para você parar a hora certa e depois retornar. Então foi o que aconteceu comigo. Eu, uma vez conversando com uma pessoa querida, muito próxima a mim, ela reclamou que ela não conseguia terminar nada que ela começava na criação, ou escrever, ou criar alguma coisa, uma história. Ela sempre começava, chegava na metade, ela parava. Talvez era a mesma coisa que acontecia comigo. E o que me fez melhorar foi aprender a duras penas a questão da disciplina e de respeitar o tempo de cada projeto. É isso, pessoal. Um abraço a todos. É só
vamos dizer assim, uma conversa rápida aqui com todo mundo, nem tão rápida. Boa semana.